Antes de contar o testemunho, gostaria de declarar que o nome de Cristo não é Jesus, mas sim, Yahushua. Se for pesquisar minuciosamente, vai identificar por si próprio que o nome Jesus não existe. Visto que a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, logo, a letra J não existe, sendo criada depois, em 1500 depois de Cristo. E tem uma passagem em Apocalipse, que diz que a besta irá blasfemar do nome, do Filho de Deus, de seus profetas e do tabernáculo, que será mencionado em breve. Através de muitas orações, Deus, pela sua eterna misericórdia, me fez encontrar a verdade por trás de tantos nomes que as pessoas colocam, me dando a história por trás do nome Jesus. Deus me explicou o porquê de tantos nomes. O nome Jesus foi um nome inventado por Satanás para se passar por Deus aqui na terra, e levar todos ao caminho do erro. Eis que o grande dragão foi precipitado na terra, e veio com grande ira contra seus remanescentes, e por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. E todo espírito que não confessa que Yahushua Hamashia veio em carne, não é de Deus, e tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. O qual se opõe, e se levanta sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se, como Deus, no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E tome cuidado, se não acreditar no que digo. Não sou eu que vou te julgar, mas Deus julgará todas as coisas segundo a sua reta justiça. A única coisa que peço é não trocar o nome Yahushua por Jesus, porque tu estaria mexendo na visão de Deus. Aviso: quem mexer na mensagem de Deus, ou qualquer outro detalhe, sofrerá a pena, sem ser o que foi previamente declarado acima a respeito do nome certo. Se não acreditam, não mexam na mensagem de Deus. Porque não é para mim que vós estáis mentindo, alterando o que foi escrito, mas para Deus. O Espírito Santo me pediu para que seus servos assistissem 2 canais dele, que Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, para se prepararem, pois o tempo está muito próximo, eis que o noivo já está às portas, e bate. Quem ouvir e abrir, ele entrará, e ceará com ele e ele comigo. Visão do pós-arrebatamento. Preparem-se, pois, se soubesse a que dia viria o vosso Senhor, não dormiria, mas estaria acordado. Eis que cedo venho e o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a voz do Senhor, e se preparam para o dia da ira do Cordeiro. Pois é dias de grandes trevas, para todos aqueles que ficarem. Eis que o aviso está dado. Começo da revelação. Na ocasião daquele dia, estava sentado na casa de minha irmã. Ao fechar meus olhos e torná-los abri-los, me deparei com o que acontece depois do arrebatamento, revelando o mistério das coisas ocultas. Estive acompanhado pelos anjos, do qual foram eles que conduziram-me a jornada através do Espírito Santo, revelando-me o que estava oculto no alcance da vista, mostrando-me as visões em partes, não em sequência, carregados de sentidos ao ser revelados, como notícias sombrias que se espalham como fogo perante a terra seca. Foi-me revelado o estado em que ficou minha casa. Medo e caos rodearam aqueles que foram deixados para trás, pela perplexidade da expectativa do lago de fogo. Os mercados circunvizinhos, juntamente com algumas pessoas conhecidas, que eram sombras das coisas futuras, que, porventura, permaneceram no pós-arrebatamento. Estado de minha casa. Por meio da loucura e o sentimento de vazio que pairava no ar, por falta do Espírito Santo, ouvia-se sussurros, que declaravam seus pecados.
Todos são traídos por seus desejos pecaminosos, como brinquedos quebrados, esquecidas em um armário escuro. Estouraram a porta de casa, começaram a quebrar tudo, tomados pela ocasião de um profundo medo, agiam como loucos, com seus olhos tomados por sangue, levando tudo que aparecia em sua frente. Por mais que eles fizessem essas coisas, não havia nada que eles pudessem dizer, ou contradizer para mudar sua sorte. Eles choravam e pranteavam pedindo perdão e misericórdia. Eles gritavam bem alto a ponto de fazer sua garganta sangrar de dor pelo desespero pelo entendimento que o lago de fogo estava perto. Pediam perdão e falavam, e eles estavam certos. Vieram até nós, porém não permaneceram como nós, isto é para que se manifeste que nem todos querem a verdade. Como árvores verdes, mas sem frutos, tomadas por um forte vento, são derrubadas, sem memória de seus frutos. Eles mesmo que estavam na minha casa, pegaram as Bíblias e os celulares entre outros pertences. Procuravam por todos os cantos, como se estivesse alguma coisa escondida que pudessem ajudar-lhes de alguma forma, a escaparem do que estava por vir. Tinham em mente, uma ideia, como se houvessem deixado algo, que eles pudessem confiar suas almas, algo deixado, especialmente a eles, dizendo, faça isto ou faça aquilo. Senão o que estava escrito na parede da casa da minha irmã. Quando perceberam que não havia nada, encheram-se de raiva e quebraram tudo, nas casas. Eles levaram Bíblias, comidas, atearam fogo sobre as casas. O sentimento de revolta e ira, que se incendeia como um fogo devastador, onde não há água para que possa apagá-lo. E ouvi os demônios gritando: perfeição! É já chegada a última hora. A morada de vós é no lago de fogo. Juntamente comigo. Na mente deles, podia-se ouvir todas as lições que havíamos ensinados a eles a respeito da palavra de Deus, e como eles constantemente, nunca quiseram entrar para ouvir a verdade. Como eles próprios foram negligentes quanto à salvação. Porque dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Mas, se outro vem em seu próprio nome, a esse aceitais. Porque estes não trazem contigo a verdade, mas a eficácia de Satanás, com todo o pródigio de mentira e enganação. Se lembraram constantemente quando íamos à casa deles, e contamos as coisas que Deus tem nos revelado, tentando transmitir a eles o que nós sabemos. Visto que o nosso testemunho é verdadeiro. Quem é da luz, ouve a luz, mas quem é do mundo, ouve o mundo e odeia a luz, e se esconde atrás das trevas, para que suas obras não sejam questionadas, pois a luz veio do alto trazendo a verdade, e não a aceitaram. Pela incredulidade deles, não quisestes, nem sequer ouvir, tiveram mais prazer na iniquidade. Como animais irracionais, estão recebendo a parte deles, como convém a sua própria medida, enchida pela sua hipocrisia, reservada a mais negruras trevas, derramada sobre sua cabeça. Pois numa hora, veio o seu juízo. Mortos como são, à espreita de sua despedida. As ruas. Onde eu moro, tem uma linha ferroviária. Ocorreu que o trem descarrilhou. Vi vários demônios em cima do trem, e por causa deles fizeram o trem descarrilhar. O condutor, sob efeito dos demônios, fez acelerar a locomotiva desenfreadamente, resultando em um acidente fatal, que ceifou muitas vidas e provocou uma terrível explosão. Ainda na rua, várias pessoas que não têm a palavra de Deus, foram tomadas por demônios. Eles brigavam entre si, com a intenção de matarem os corpos e condenar as almas, devorando-se a si mesmo e uns aos outros, como se fossem zumbis. Pessoas sendo espancadas até a morte, outras matando e devorando umas as carnes dos outros. Via-se também as mães que não têm a palavra de Deus, que moram por aqui perto. Espíritos negros entrando dentro delas, possuídas por demônios, bramando como a força das ondas, quando chicoteada pela força do vento. Correndo com facas em suas mãos, procurando suas próprias crianças para matar a sangue frio, outras por sua própria sorte, foram devoradas por esses seres, montava em cima das pessoas como cavalos guiando com a corda do pecado pela boca para a morte, causando suicídios, fazendo coisas bizarras. A terra era tomada por uma cor vermelha parecida com o sangue. A terra tremia, se rachava e as lavas saíam. O céu, tomado por um sangue vermelho escuro,
como se o céu todo estivesse sangrando em dor. Haviam raios, relâmpagos, pedras de gelos que caíam sobre toda a terra, as estrelas no céu, que outrora se mantinham no firmamento, eram derrubadas sobre a terra, como figos verdes, abalada por um forte vento. Nas estrelas, saiam de dentro delas, demônios. Seu aspecto era semelhante a baratas, aparelhada para a guerra, e causava muito dano à terra. Bem antes das estrelas caírem, gritavam. Seu som ecoava sobre toda a terra, fazendo as pessoas ficarem loucas. O céu era todo vermelho, e havia muitas nuvens de demônios por todas as partes. Mercados perto de minha casa. Os estabelecimentos locais, a maioria deles, por eventualidade do terremoto, foram totalmente destruídos. Muitas pessoas adentravam nestes lugares destruídos, roubavam a comida que sobejava, corriam com aqueles carrinhos de mercado na rua, como desesperados. Muitas pessoas brigavam entre si, eles brigavam por suprimentos, gasolina ou roubavam o carro dos outros, invadiam casas para roubar o que tinha. A maioria deles, sem motivo algum, pegavam objetos e usavam contra outras pessoas. Ou se não, quando não isso, se aproveitavam da ocasião para fazer todo tipo de perversidade que queriam, ou se vingar de certas pessoas. Fogo, fumaça e sangue subiam ao céu, o sol se converteu em trevas, e a lua em sangue. Pessoas de joelhos orando e chorando pedindo perdão pelos seus pecados, que passavam tudo diante de seus olhos, e sabiam que eram culpados. Seus pecados soltam um odor podre, que acusava-os ainda mais perante Deus. Fumaça preta saía de seus corpos, que quando subia até um certo ponto, caía sobre sua carne e se sujava cada vez mais. Muitos carros em alta velocidade iam de um lado para o outro, fugindo da ira vindoura. Contudo, por mais que eles fossem para algum lugar, os cenários que se encontrava era o mesmo. Destruição, morte para todos os lados e muitas pessoas endemoniadas como zumbis, correndo na rua, matando e se devorando umas às outras. Testemunhei um caso em particular, uma mulher, vestida de vestes brancas com saia pretas abaixo de seus joelhos, ela corria com um carrinho de supermercado pelo meio da avenida, cheia de comida, e vinha um carro em alta velocidade, atingindo-a, e, esmagando-a sob debaixo de seus pneus, pela força do impacto, fez as compras que estavam sobre o carro voar longe. Este mesmo veículo colidiu com um posto de gasolina, causando uma grande explosão. Amigo meu, avisado sobre tribulação, vendo o que lhe sucedeu. Pude notar com pesar em meus membros ao ver um amigo meu, que ficou no dia do arrebatamento, o que houve com ele. Por mais que avisasse ele, que o tempo estava próximo, e que se ele ficasse brincando e dizendo, pela graça sois salvo, ele ficaria. Em razão de se gloriar como se já fosse salvo, só porque ia aos templos, lia a Bíblia, jejuava, orava, falava de Deus, mas não da palavra de Deus e fazia tantas outras coisas religiosas. Mas não passava de um hipócrita. Não obstante, na hora de obedecer o que sabia, se levantava com um monte de questões dizendo o contrário, com os seus. Eu acho, eu aquilo, Deus é amor e só quer o coração e, seus famosos. Onde está escrito? Mesmo quando era mostrado nas Escrituras que as obras dele estão erradas, todavia, amava se justificar do seu erro, dizendo: é impossível o homem parar de pecar. Esse, transtornado em si mesmo, já se tornou um nascido de Satanás. Portanto, todo aquele que confessar que Yahushua Hamashia não veio em carne, este, com toda certeza, é o anticristo. E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverte as profecias do Senhor, com suas próprias concupiscências, e dizer: não há ressurreição e nem há julgamento. Este, corrompido em si mesmo, cauterizado a sua própria consciência com seus deleites nocivos, é o primeiro nascido de Satanás. As Escrituras afirmam dizendo: todo aquele que nega que Yahushua veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Esses que negam a palavra, negam o testemunho da cruz, de que ele já nos libertou do pecado, estão negando o nome de Cristo, quando não aceitam que suas obras são mais, já em si, aceitaram o espírito do anticristo. Quando nega que não dá para ser perfeito, pois enganam-se a si mesmo, visto que não tem conhecimento do que diz,
e fala de si próprio, negando a palavra de Deus, tendo mais amor ao pecado do que de Deus. Ou quando o coração está endurecido, e não aceita o que a própria palavra diz, dizendo: eu não acredito. Eu não acho que seja assim. Deus não me constrange. Mesmo sabendo que está errado. Mas, escolhem ficar no erro, porque amam o pecado e não querem sair dele. E sabe que se sair do pecado, a vida que tanto gosta, vai perder seu sentido, porque essas, não precisam de um herói, não estão doentes. E portanto, não faz sentido Cristo ter vindo ou não ter vindo. Querem fazer o que a vida deles manda, e não o que Deus quer. Gostam da terra, e querem ficar na terra. Por isso para esses não há salvação. E amava amontoar doutores para si, conforme a sua própria concupiscência, porquanto, algumas congregações proibiam o deleite da carne dele, e por essas congregações serem fanáticas demais, correu a outras, que podia-se de tudo. Como usar maquiagem, assistir futebol, filmes, assistir TikTok, jogar joguinhos, ir às praias, usar qualquer tipo de roupa, andar sem modéstia entre outras práticas erradas. As quais as práticas que vêm dos desejos carnais, que são as direções dos demônios, para afastar das verdadeiras obras em Yahushua. Já que ele trouxe as coisas que são do alto, para nos tirar da terra e não para que nós permaneça somente nas coisas que são de baixo, escolhendo ter vida na terra. Cristo diz que, e aquele que não negar a si mesmo, ou se não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Ele está pedindo para que nós renuncie tudo desta terra, perder a vida aqui, odiar aqui, para amar o que tem lá em cima. E não querer ficar na terra. A palavra bem diz, não ameis de boca e nem de língua, mas em obra e em verdade. E também diz, quem ama o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Se achava salvo, porque só tinha fé, mas as obras que ele praticava com o corpo são contrárias à fé que ele tanto professava. E agora, ele foi confundido porque dizia: mas Senhor, eu não fui às congregações? Não orei? Não jejuei, não li a Bíblia, não fiz todas essas obras. Mas a palavra diz: Senhor, Senhor, não expulsamos muitos demônios em seu nome, não comemos e bebemos na sua presença e não operamos muitos sinais? Mas Yahushua lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Assim foi ele, e assim ele ficou. Dia do arrebatamento. Vi ele dentro de seu apartamento, olhando pela varanda, seu semblante profundamente assustado, sua cor, como se estivesse pálido, soava frio, seus olhos, dilatados pelo terror, testemunhava o horror que se desenrolava diante de si. Vinha-se um eco em sua mente, com a minha voz, dizendo: eu te avisei, por que tu não me ouvistes? Por que tu não fizestes nada? E essa mesma voz, vinha com um tom de tristeza. Ele corria para sua porta e trancava e se escondia em uma parte de sua casa, e depois de um tempo, ele ouvia vários passos correndo lá fora logo em seguida, pessoas batendo desesperadamente em sua porta, com a voz de seus pais, pedindo socorro para que ele abrisse a porta, mas eram os demônios. A despeito disso, sabia que não podia abrir a porta, posto que vinha um entendimento em sua mente que dizia: não são seus pais. O mundo estava todo mergulhado em uma destruição, poemas de morte e sangue escoavam por toda a parte. Demônios, com suas faces que eram pintadas com tristeza e fumaça, andavam pelas cidades, buscando a quem pudesse tragar, para aliviar seu estresse. Sensação do dia do arrebatamento. Pude ver a sensação das pessoas no dia do arrebatamento, não sei se foi antes ou depois, ou em algum tempo. Eu vi nuvens negras atravessarem o céu, haviam relâmpagos, raios e trovões que pareciam estremecer toda a terra. Vozes altas saíam por toda a parte, que faziam as pessoas gritarem de dor. Então ouvi uma trombeta alta, que quebrou vários vidros em volta, que fizeram eles caírem de joelhos. Então vi um homem nas nuvens que parecia estar vestido como relâmpago. Havia milhares iguais a ele. Então ouvi uma voz de fundo que disse: levantem-se, vós que estáis sobre a terra,
e venham para o juízo final. Retribuirei cada um segundo as vossas obras. Aí o homem nas nuvens, abriu-lhe o livro da vida e chamou toda a terra para se colocar diante dele, para julgar todas as obras que estavam escritas nele. Então disse ao seu exército para limpar a sua eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apagará. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então quando ele levou todos para as nuvens, eu vi as pessoas que foram deixadas para trás. Tentaram se esconder do Eterno, mas todos os seus pecados passaram diante de seus olhos. Sabiam que eram culpados. E não havia nada que eles pudessem fazer ou dizer para mudar nada. Eles sabem que não estão preparados. O lago de fogo é real. E é para lá que eles vão. Teologia. Também vi todos os pastores, os falsos profetas de todas as igrejas da besta, de canais no YouTube, e também os que pregam nas ruas, grandes e pequenos, conduzindo as pessoas para o erro, esses templos que pregam teologias. Os homens que fazem faculdade de teologia ou cursos. Ou aqueles que escutam e aprendem com o homem e não com Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles pregam para a carne, para resolver problemas da carne que os próprios pecadores criaram com sua própria desobediência, ensinando o homem a pensar nas coisas que são da terra, pedindo saúde, dinheiro, prosperidade, mas esquece do mais importante, que é a salvação. Fazendo o homem pensar na terra, e não no céu, esquecendo-se que uma hora vai morrer, mas ajunta tesouro para a terra, tornando-se loucos, e vão perguntar: homem, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens para dar, e o que te justificará do erro? Assim, pois é, o homem que ajunta para si tesouro sobre a terra, e não é rico para com Deus. Vi que nestes lugares onde pregam a teologia, sendo ensinado por demônios, ensinavam as pessoas ao caminho do erro. Mas ai de vós, pastores e doutores da teologia, hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus, porque nem vós entrais nem deixais entrar os que estão entrando? Dando falso entendimento. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles próprios escravos da corrupção. Porque aquele que é vencido por alguém, do tal faz-se também escravo. Por aprenderem com os demônios, aprenderam o caminho da porta larga, fazendo-se assim, escravos dos demônios. Fazendo-se entender como se estivesse no caminho certo. Ai de vós, pastores e doutores da teologias, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, pastores e doutores da teologia, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um religioso, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mas estes conduzem ainda mais para longe da porta estreita. Estes, porém, falam mal do que não sabem, e o que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nisso se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo erro do galardão de Balaão, e pereceram pela contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas dos ventos de uma outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo contra todos e castigar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca fala coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do proveito.
falso entendimento, congregando para o dia do arrebatamento. Porque são espíritos de demônios, que fazem sinais, os quais vão aos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O demônio que vi, que entra nos homens cegos condutores de cegos dos templos, se assemelha a uma massa verde, uma gelatina, toda gosmenta que por onde passa escuma as suas abominações. Pulando de versículo em versículos, de capítulo em capítulos e de livro em livros, manipulando as escrituras de acordo aos seus prazeres nocivos, para que ninguém questione suas obras, por ninguém saber a verdade. Achando que essas coisas são normais, normalizando o pecado na vida das pessoas, dizendo de si próprio que mesmo em pecado será salvo. Dando a ideia que por estar na igreja ou ler as escrituras ou fazer jejuns ou fazer tais caridades, ou por ficar falando de Deus, essas obras feitas na carne salvarão ela. Mas a parte de obedecer o que sabem, aqueles que salvam, não obedecem. E ainda por cima reclamam que a vida não está boa, fazendo coisas ruins, esperando receber bênçãos. Ele era enorme e inundava o templo todo, fazendo todos estarem dentro dele, como uma unção, seus shows causando euforia, e sentimento de que Deus estava lá, fazendo seus falsos batismos, que mais causava mal às pessoas do que bens. Esses seres tinham muitos olhos, e olhavam para vários lados. Os anjos chamam-os de espírito do anticristo e também espíritos de Ram. O porquê deles terem muitos olhos, era para que eles pudessem olhar para várias coisas ao mesmo tempo, ou olhar vários versículos. Quando esses homens da teologia pregavam os ensinamentos de Deus a esses seres gosmentos, derramavam o seu pus, a sua água na boca das almas que assistiam àquelas aulas, e tomavam aquele líquido nojento, e ainda por cima gostava daquilo, e clamava por mais, os filhos da perdição, operando falsas maravilhas e sinais, que de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Isto é, e fogo, falso batismo de Espírito Santo, fumaça, falsas orações, e enxofre, que são oração em línguas de demônios, se auto-amaldiçoando. Mistério. Estava oculto sobre suas cabeças. Uma marca estava diante de sua fronte. Então ouvi vindo do alto: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, e o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se, como Deus, no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres. Desviarão os ouvidos da verdade, e se tornarão às fábulas. Pois, confessam que conhecem a Deus, porém, com as suas obras o negam. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor, e ao Ruá HaMashiach. Conduzindo as pessoas ao erro, vi todos os templos da apostasia, e todos esses pastores, homens do pecado, ficaram, porque eles confiaram as almas deles no homem e não em Deus. Aprendendo com o homem, se tornando filho da perdição e não aprenderam com Deus. Muitos deles se perderam. Os demônios, espírito de rãs, montavam em cima deles como se fossem cavalos. E a aparência dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. A situação, quando foi descoberta toda a farsa, foi feia. Eles foram os que mais sofreram, e por mais que as pessoas batessem neles e arrancassem parte do seu corpo, eles não morriam, independente do dano que era causado, eram despedaçados, mas continuavam vivos. Ai deles! E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E ficaram vivos para que fossem lançados vivos no lago de fogo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esses homens, pastores, homens do pecados e filhos da perdição, juntamente com os falsos profetas que amam e praticam a mentira,
que foram enganados pelos demônios, e têm o espírito do anticristo dentro deles, assistiram de perto à destruição da grande Babilônia, que espiritualmente é Sodoma e Gomorra. Ficaram até o fim, e depois, lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e os demônios. Um entendimento que me deram: se alguém ensina algo que ele próprio não segue, o testemunho dele não é verdadeiro, antes, engana a si mesmo, e tem mais prazer no pecado, do que na verdade que só vem de Deus. E outra coisa, lembre-se do que Yahushua disse: por que reparas no cisco do olho do seu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Como pode alguém cego, e em pecados, querer salvar outra pessoa que está na mesma situação? Um preso, prometendo liberdade de pecados, sendo ele próprio escravo de seus pecados. Como ele vai te livrar do lago de fogo, se ele próprio está conduzindo a si próprio para ele? Enganam-se que vão ser salvos por ensinar a palavra de Deus, ou por falar de Deus, mas esquece o mais importante: misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer obras de constante obediência, e não sacrifício. E o que é sacrifício? Ir nos templos, orar, jejuar, ler a Bíblia e fazer outras coisas, isso são obras de sacrifício, mas se fizer todas essas coisas e não tiver obediência da parte que sabe, não está fazendo nada por sua alma. Essa foi a primeira parte que Deus me mostrou. Eis que o primeiro ai já foi manifesto, ainda lhes restam 2 ais.